Lembra? A primeira é a coisa da água, que saiu forte, né? Destruidora, avassaladora, muito forte. A segunda geração, o que vai acontecer com essa água, naturalmente, que estava tão acumulada? Vai se acalmar. Então, a segunda geração, ela já não vai ter mais a preocupação estética da primeira. Porque a primeira já fez o trabalho sujo. Então, a segunda agora pode gastar energia com outra coisa. A segunda geração vai de 30 a 45. Vamos lembrar? 2 fatos históricos importantíssimos. A Segunda Guerra Mundial e Getúlio Vargas. Concorda? Então é impossível. A gente já conversou tantas vezes sobre isso. Lembra? O artista é o cara que tem o radar ligado. Lembra? Pim, 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 pim. Ele pega no ar a época dele. Né? A gente não sabe se isso é uma inteligência emocional diferenciada, se é uma sensibilidade, né? Que é estranha. Mas tem alguma coisa no artista que ele é o para-raio da sua época. Não é possível que um cara que está em plena Segunda Guerra, né? Em pleno movimento nazista fascista, e em plena ditadura do Getúlio, não é possível que um cara desse não vai colocar no papel. Né? Então vai surgir agora uma série de escritores que vão fazer discussão social. Só que o Brasil tinha 2 grandes faculdades de direito. O Largo São Francisco, em São Paulo até hoje, e a Faculdade do Recife. A elite nordestina mandava os seus filhos para o Nordeste, para Recife. E lá vai formar um grupo. Por isso que grande parte dos escritores dessa geração são nordestinos. Então nós chamamos essa geração de neorrealista, ou geração de 30, ou né, a geração dos regionalismos. Por quê? Grande parte nordestina. Vamos lembrar alguns deles? Raquel de Queiroz. Meninas, eu sempre faço questão de citar a Raquel de Queiroz, porque se você pegar para pensar, desde março é a primeira mulher que eu cito nesse curso. Por quê? Isso indica várias coisas. Primeiro, que as mulheres não tiveram acesso à cultura escrita durante muito tempo. Segundo, que a literatura é tão machista e patriarcal quanto a sociedade que ela está inserida. Né? E a Raquel de Queiroz foi a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, por isso que eu rendo essa homenagem a ela. Certo? O foco dela vai ser o Ceará, e o principal livro dela chama-se O 15. Foi uma seca terrível que aconteceu no Brasil em 1915. Há quem diga que foi a pior seca do século XX. Milhares de pessoas morreram. E ela vai contar, então, né, como é que foi esse processo, e uma coisa famigerada que chamava-se Frente de Trabalho. O governo, para não dar cesta básica ou comida de graça, fazia frente de trabalho. Só que era ridículo, porque não tinha trabalho. Então, sabe assim? Vamos abrir, rapaziada, vamos abrir uma valeta aqui. Então o pessoal ia lá e abria a valeta. Terminaram a valeta? Vamos fechar a valeta agora. Porque não tinha trabalho. Certo ou não? Então ela vai contar isso no livro chamado O 15. Nossas homenagens, então, à nossa primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. Segundo escritor importante, José Lins do Rego. José Lins do Rego, o foco vai ser a divisa entre Pernambuco e Paraíba. A obra dele é importantíssima, porque ele congelou, ele retratou, tá certo? Ele fixou um momento muito importante na estrutura econômica do Nordeste. A passagem dos engenhos para usinas. Família nordestina que tinha engenho e passou para a usina, se deu bem. Família nordestina que tinha engenho e não passou para a usina, perdeu tudo. E a dele foi uma. O avô tinha um engenho e perdeu tudo. Marcelo, por que é tão importante isso? Rapaziada, pensa comigo um pouquinho. Quem é que tem mais poder? O senhor do engenho ou o usineiro? Não dinheiro, hein? Poder. Quem tem mais poder? Pensa. O senhor do engenho é quase o senhor feudal. Primeiro, ele mora na propriedade, no latifúndio. Então ele está lá, né? O olho dele vendo as coisas. Segundo, quem trabalha no engenho também mora lá. Então ele depende do patrão para moradia, para trabalho e para proteção. Não se esqueça que nós tínhamos cangaceiros, lampião, etc. Então é quase uma retomada do sistema feudal, da relação entre o suzerano e vassalo. Uma moça ficou grávida, uma funcionária do engenho. O rapaz não quer casar. Vai casar sim. Não quero safadeza no meu engenho. Então ele também era padre e juiz de paz. Nasceu um menino no engenho. A maioria dos moradores, para homenagear, davam o nome do dono do engenho. Para homenagear o cara. Então ele é pai, patrão, médico, delegado. Ele é tudo. O usineiro não. O usineiro mora na usina. A casa dele é lá no município. A funcionária, a boia fria, a filha dela está grávida. O marido é bêbado. O marido bate nela. Eu pago o seu salário. Percebeu, gente, que a relação de poder é outra? O senhor de engenho é muito mais poderoso. Então você vai ter uma mudança, né, nessa estrutura quase, né, de capitania hereditária que tinha no Nordeste. A gente chama isso de ciclo da cana-de-açúcar. Não me vai confundir com o ciclo da cana-de-açúcar lá da história. Cana-de-açúcar da história é lá no século XVII, 1600 e pouco. Nós estamos no século XX, tudo bem? É um ciclo da cana-de-açúcar porque são vários livros que se passam em engenho. Menino do Engenho, Doidinho, Banguê, mas a grande obra dele mesmo é Fogo Morto. Fogo Morto é uma expressão que se usa
quando uma usina está em decadência. Porque, gente, a fornalha de uma usina funcionava 24 horas. Quando não estava fazendo álcool, está queimando bagaço. Não está queimando bagaço, está fazendo rapadura. 24 horas. Parou. Quando alguém fala assim, Fazenda Santa Rosa entrou em fogo morto. Decadência. Tudo bem, não? Nós vamos ver a decadência nesse livro como vai chegar um bando de cangaceiros na fazenda e o dono da fazenda não tem mais como defender a propriedade. Ele mata um boi e dá um churrasco e recebe o cangaceiro dentro de casa. Isso era um sinal claro para os moradores de que aquilo estava em decadência. Outra coisa, a carruagem, a carroça que ele tinha para visitar a propriedade estava quebrada e ele não conseguia consertar. Então ele já não conseguia mais olhar toda a propriedade dele. E nesse livro, nós vamos ter o chamado Dom Quixote nordestino. Quem é o Dom Quixote brasileiro? Policarpo Quaresma. Lembra? Lá do pré-modernismo? Lima Barreto? Nesse livro, eu vou ter o Dom Quixote nordestino, que chama-se Vitorino. O capitão Vitorino é um idealista. Ele fica o livro inteiro em cima de um cavalo, defendendo valores, defendendo os mais pobres, os excluídos, os humilhados. Então ele é o nosso Dom Quixote nordestino. Tudo bem? Então, Fogo Morto, José Lins do Rego. Terceiro escritor importante dessa turma, Jorge Amado. Qual o foco do Jorge Amado? Bahia. Vocês já sabem disso, né? Você teve palestra com o professor Fernandão, do livro Capitães de Areia. São duas fases. A primeira comunista, o Getúlio queimou em praça pública 808 exemplares do Capitães de Areia. Porque era livro de comunista. O Jorge Amado foi deputado federal, participou da Constituinte, de 40 e pouco. Tá certo ou não? Então, Jorge Amado, num primeiro momento, tem uma visão comunista. São livros como Terras do Sem Fim, Cacau, Mar Morto e Capitães de Areia. Certo ou não? Então, é uma ótica mais social. Depois, eu não sei se foi a decepção com Stalin, eu não sei se foi porque ele, casou e tinha filho para criar, eu só sei que ele vai descobrir uma formulazinha de sucesso. Pegue um paraíso tropical, Bahia. Coloque nele uma mulata sensual. 3 pitadinhas de humor. Umas 4 pimentinhas de sexo e cultura afro. Bate tudo no liquidificador. Sai o livro do Jorge Amado. Quem leu Tieta, do Agreste, leu Dona Flor e seus 2 maridos. Quem leu Dona Flor, leu Gabriela Cabra Canela. Quer dizer, nesse ponto é muito chato isso no Jorge Amado. Porque, gente, os professores de literatura em geral pegam no pé do Jorge Amado. Porque ele é talentoso, mas ele abriu mão do talento para fazer esse tipo de coisa. Ele é conhecido como o senhor dos diálogos. É travessão, 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 travessão. Certo? Outro escritor do Nordeste, Graciliano Ramos. O foco dele vai ser Alagoas. E ele vai fazer o quê? Também comunista. Inclusive, ele foi preso pelo Getúlio. Ficou 2 anos preso na Ilha Grande. Ele vai contar isso num livro chamado Memórias do Cárcere. Ele vai denunciar um processo. O processo chamado reificação. O que é a reificação? É a coisificação. Você, no sistema capitalista, não é uma pessoa. Você é uma coisa. E aí o que acontece? O que eu acho bonito nele. Ele não tem aquele discurso, coitadinho do pobre, né? Não. Ele vai mostrar que o capitalismo faz mal para quem explora e para quem é explorado. Para quem é explorado, vidas secas. Eles foram sugados, eles foram expropriados. Por isso que no livro a baleia é mais humana. Porque ela sonha, ela pensa, ela comunica, coisa que eles não conseguem fazer. Lembra? Quem que eles matam no primeiro capítulo para comer? O papagaio. Porque o papagaio desse livro late. Porque a única que se comunicava era a baleia. Então eles foram expropriados. O outro livro importante dele, São Bernardo. Um fazendeiro super durão que vai levar a mulher ao suicídio. Uma mulher que era mais humanista. Então ele vai dizer, a culpa é dessa vida agreste que me deu essa alma agreste. Portanto, o capitalismo fez mal para quem explora, Paulo Honório em São Bernardo, e para quem é explorado, Vidas Secas, Fabiano. Graciliano, dos 4, é o melhor, porque ele faz o chamado regionalismo universal. O que é isso? Se eu pegar o Vidas Secas, como já aconteceu, e traduzir para outras línguas, as pessoas entendem. Porque Vidas Secas não é um livro sobre uma família nordestina brasileira. É sobre gente explorada. E gente explorada tem no mundo inteiro. Tá bom? É o regionalismo universal. Para terminar, tem um coitadinho perdido lá no sul, Érico Veríssimo. Érico Veríssimo vai escrever uma trilogia, O Tempo e o Vento. Ele vai contar mais ou menos 150 anos da história do Rio Grande do Sul. E é legal porque ele começa com a Ana Terra, passa pela filha, passa pela neta e termina na bisneta. Né? Vai ser um livro marcado pelo matriarcado. E através da família Terra Cambará, ele conta a história do Rio Grande do Sul. Né? É importantíssimo isso para o Rio Grande do Sul. E ele tem um livro importante também, chamado Incidente em Antares. Então presta bem atenção agora. Durante a ditadura, o que acontecia? Nos anos 70. Ele começou a escrever lá nos anos 30, 40, vai até os anos 70. Durante a ditadura militar, o que acontecia? Você tinha um censor nos jornais. Vamos pegar? O Estadão.
Quando alguém do Censura censurava uma notícia, o que o Estadão fazia? Colocava receita de bolo ou os Lusíadas. Imagina, gente, sendo um caderno de política, como fazer um bolo de cenoura. Tendo um caderno de economia, os Camões, para dizer que tinha sido censurado. Toda gravadora também tinha um cara da censura. Né? Chico Buarque, por exemplo, enganou a censura. Né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Passou a música, acharam que era música de amor. Quando perceberam, fazia uma semana que o disco estava lançado, vendeu 100 mil cópias e era contra a ditadura. Então, veja, quem escrevia no jornal tinha que enganar a censura. Quem fazia música tinha que enganar a censura. E quem fazia literatura? Também. Então ele fez o chamado realismo fantástico. Não é ele que inventou isso. Isso tem em toda a América Latina. Porque, gente, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, todo mundo teve ditadura militar. Então como é que você enganava a censura? Você começava a fazer uma história maluca. Aí o cara da censura falava, história maluca, e deixava, porque, gente, uma coisa é ler um jornal, concorda? Eu leio em 2 horas. Uma coisa é ouvir uma música, 5 minutos. E um livro. Era livros e livros e livros e livros. Então o cara fazia uma história maluca, o cara deixava passar a história e não percebia que era uma crítica. Então é o chamado realismo fantástico. O que é o incidente Antares? Numa cidadezinha chamada Antares, no Rio Grande do Sul, o coveiro fez greve. Não vou enterrar mais ninguém. Parei. Quero mais. Começam a acumular cadáveres. E aí, quando tem 7 cadáveres, eles se levantam e vão para o coreto da praça. E a cidade inteira se reúne e começa a ouvir os mortos. O cara da censura leu, falou, história, cara, né? O cara não tá legal, né? Cachaça. E deixou passar. O que o Érico Veríssimo estava dizendo? Que o governo podia matar quem ele quisesse, porque um dia até os mortos se erguem e falam a verdade. Ninguém cala a verdade, certo? Nem a morte. Um dia a verdade vem à tona. E o cara não percebeu que era uma crítica ao governo. Tudo bem? Isso aconteceu numa novela brasileira, chamada Saramandaia. Saramandaia, tem um personagem chamado João Passarinho. Ele ficou a novela inteira com casacão de frio. Último capítulo, ele tira o casaco, ele tinha asas e sai voando. E a novela termina com todo mundo olhando para o céu, batendo palma. Você imaginou, gente, em plena ditadura, uma novela termina, uma cidade aplaudindo um cara voando? Claro que era o quê? Metaforicamente, aplaudindo a liberdade. Por causa dessa novela, a Globo foi censurada, o autor foi censurado, tá certo? E o cara que aprovou o capítulo e não percebeu a metáfora, saberá Jesus o que aconteceu com ele. Tá certo ou não? Tudo bem? Segunda geração, o social. Muito mais nordestino e um cara no sul, Érico Veríssimo. Certinho? Não tenho o que errar. Abração. Tchau, tchau.